tarde. Sejam todos bem-vindos à Casa de Jesus. Espero que todos tenham passado a virada do ano, com muita paz, muita união em família. Nós vamos então, nesse momento que vamos dar por aberto os trabalhos desta tarde, neste primeiro dia do ano de 2018, convido a todos para pensarmos em Jesus. Que possamos formar a imagem desse Mestre amoroso na nossa mente, visualizando o seu rosto meigo, o seu sorriso, nos transmitindo paz, serenidade. Senhor Jesus, neste novo ano que se inicia, pedimos o Teu amparo em qualquer decisão que tomarmos, para que nossas escolhas, Senhor, sejam aquelas que estejam em concordância com o Teu Evangelho de amor. Guia os nossos passos e guarda-nos, Jesus, na Tua paz, hoje e sempre. Que assim seja. E temos, então, a nossa companheira, trabalhadora desta casa, a Eliana Della Torre, que irá nos falar sobre o tema transformação moral. Jesus te ampare, Eliana. Obrigada. Boa tarde a todos. Um ano abençoado para todos. Nessa tarde e noite, nós vamos refletir sobre esse tema tão importante e principalmente considerando o dia, esse dia de confraternização, de reflexão sobre a nossa jornada aqui neste mundo físico. E começamos, acima de tudo, expressando a nossa gratidão a Deus, nosso Pai, por tudo que somos e por tudo que temos. Deus, inteligência suprema do universo. E nós, quem somos? Pelos fundamentos da doutrina espírita, nós somos espíritos imortais. Mas nós temos também uma característica que nós temos que considerar para refletirmos sobre este tema. Nós temos que considerar que nós somos a primorosa criação de Deus, essa inteligência suprema. A nossa origem é divina. Então, considerando este ponto de partida como a origem divina que somos, a perfeição divina, a primorosa criação de Deus, nós partimos do princípio de que tudo vai dar certo na nossa vida. E que nós temos que ter a esperança. E a nossa esperança começa a se manifestar quando nós nos reconhecemos como essa criação primorosa de Deus. Quando nós entendemos que nós somos um ser biopsico-espiritual, que estamos aqui neste mundo físico, mas que somos um espírito imortal e que temos muitas potencialidades para serem desenvolvidas, que chegamos aqui neste mundo físico trazendo grandes potencialidades e também grandes necessidades para serem aperfeiçoadas ou para serem sanadas as nossas necessidades. Então isso tudo é um processo evolutivo que nós vamos passando. Temos uma grande finalidade aqui neste mundo, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Como que nós vamos amar a Deus e ao próximo se não amarmos a nós mesmos?
a si mesmos. Então temos que começar com essa grande finalidade, com essa grande tarefa de nos amarmos. E para nos amarmos, nós temos que gostar de nós. E para que isso aconteça, nós temos que ir nos melhorando a cada dia. Temos esse tempo de cada existência, de cada encarnação para essa melhora, para essa aprendizagem. E existe um roteiro muito especial para que isso aconteça. Esse roteiro foi trazido por missionários escolhidos por Jesus e por eles mesmos também, trazendo as grandes verdades do Espírito, para que essas verdades possam nortear a nossa vida. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. No Livro dos Espíritos, essa grande obra inaugural da doutrina dos Espíritos, ele reanuncia os princípios, os fundamentos dos ensinos morais do Cristo como o grande roteiro da nossa evolução, para a nossa evolução. Todos os ensinamentos de Jesus, esta obra detalha e traz no seu Pentateuco em exemplos, em parábolas, a essência da mensagem de Jesus. E no Livro dos Espíritos, a primeira obra inaugural, na introdução, no item 1, eles nos dizem: as instruções que promanam dos Espíritos são verdadeiramente as vozes do céu, que vêm esclarecer os homens e convidá-los à prática do Evangelho. Então esse é o nosso grande norte, é o Evangelho de Jesus, é esse código divino, é essa luz imperecível nas nossas vidas que vai nos ajudar nessa transformação moral que nós precisamos exercer aqui no plano físico. Mas é importante que tenhamos esse norte mais próximo de nós para não nos perdermos no caminho. Então nós podemos entender que quando Jesus disse que nos traria a verdade e que a verdade nos libertaria, então começamos com eixos. E esses eixos, esses princípios que norteiam a nossa caminhada, começa pelo conhecimento doutrinário. Então, a primeira base da nossa caminhada é o conhecimento doutrinário. E Jesus nos exortou esse caminho. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, ele esclareceu, exortou, para que pudéssemos nos apoiar nesses ensinamentos. Então, é preciso conhecimento. Partimos desse eixo, desse princípio, para fazermos a nossa transformação moral. O segundo eixo que nós vamos trabalhar é o aprimoramento moral. Nós vamos trabalhar os nossos sentimentos. Para fazer a nossa transformação moral, precisamos nos conhecer. O que nós sentimos, como nós sentimos. Então é preciso conciliar essas ações entre conhecer, entre o sentir e o agir. É o ser integral. Nós só vamos conseguir nos transformar se nós tivermos o domínio deste ser integral, que pensa, que sente e que age, mas que sabe que os ensinamentos de Jesus estão aí, são necessários esses conhecimentos, e principalmente a luz do Espiritismo, para que nós possamos pensar sentindo, para que os nossos sentimentos não se transformem em gelo. Como também o contrário, é preciso sentir pensando, para que esses sentimentos não se transformem em fogo.
Então, se nós não conciliarmos esse pensar, esse sentir, nós não vamos conseguir fazer essa integração de pensamento e de sentimento. O outro eixo vai ser a transformação social. É um mundo melhor, é um mundo regenerado que nós queremos. Para que isso aconteça, vai depender da nossa transformação, da nossa melhora. E são esses os ensinamentos que Jesus nos trouxe do cristianismo e o Consolador prometido por Jesus, que é o Espiritismo, que nós vamos conseguir superar a ignorância, o erro, o fanatismo, e vamos nos iluminando gradativamente. Como diz Emmanuel, eu não me canso de repetir, gosto de registrar isso, que a nossa evolução, ela tem duas bases, é o conhecimento e a transformação moral. É aí que vamos nos aperfeiçoando. Allan Kardec, nos seus questionamentos, foi excelente nos questionamentos. Nós sabemos que para que tenhamos uma boa resposta, precisamos de uma boa pergunta. E como é que nós vamos constatar que realmente nós precisamos trabalhar a nossa transformação moral? Seguir esse roteiro, esses eixos e buscar esse aperfeiçoamento. Ele diz na questão 895 do Livro dos Espíritos, que trata sobre a perfeição moral, ele pergunta: além dos defeitos e vícios sobre os quais ninguém se enganaria, qual o sinal mais característico da imperfeição? E os Espíritos então vão discorrer que é o interesse pessoal. E aí nós vamos levar a nossa reflexão desta tarde e noite para refletir sobre isso, sobre as nossas virtudes, sobre os nossos vícios, sobre a necessidade da nossa mudança, como que nós podemos fazer isso. É uma leve reflexão que nós trouxemos para hoje, e entendendo como que nós vamos vencer esse interesse pessoal, praticar esse desapego, nos reconhecendo primeiro como seres espirituais, como espíritos que somos. Então esse é o primeiro ponto nosso. Porque enquanto o homem tiver dúvida da sua condição imortal, ele estará preso e continuará entendendo que existe até enquanto está aqui. Quando houver a morte do corpo físico, acabou, e aí ele está preso aos valores temporais apenas, aos valores materiais. Mas se ele estiver convicto de sua imortalidade, e aí é o princípio da doutrina espírita, a imortalidade, ele saberá administrar os bens materiais e saberá que vai ter que cuidar desses bens materiais por um determinado tempo, mas que ele estará aqui nesse plano físico concentrando-se nas conquistas dos valores espirituais. Então isso é o que nos facilita entender a questão da transformação moral ou da reforma íntima, se nós quisermos assim entender. Só enquanto espíritos imortais que nós vamos entendendo que durante as sucessivas existências, as diversas reencarnações, nós estamos fazendo essa transformação moral. Então, Jesus nos diz: e dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. E nós começamos a seguir Jesus quando nós abandonamos o interesse pessoal. Chegará um dia que nós estaremos tão evoluídos que nós diremos como Paulo, que já não somos nós
que vivemos em nós mesmos, mas o Cristo que vive em nós. Porque nós vamos entendendo que nós estamos buscando as coisas que são permanentes, que são do Espírito. E seguir Jesus é aceitar, ter resignação das coisas que vão acontecendo na nossa vida, é trabalhar o burilamento moral, espiritual. Então o Espírito caminha para a perfeição. Não existe perfeição sem melhora, sem transformação. E essa transformação é muitas vezes dolorida, porque o sofrimento existe, porque ainda faz parte da nossa condição, embora espíritos imortais, estamos num plano físico, num plano que ainda é de prova e de expiações. Então, é necessário isso para o expurgo, para que possamos nos melhorar aqui, e não é um castigo, nós estamos só atendendo ao próprio planejamento que fizemos no plano espiritual. E o que nos alegra, o que é consolador, é que nós temos o maior modelo de conduta, Jesus, que é guia, né, modelo para toda a humanidade, que nos deixou diretrizes amorosas, como, por exemplo, entender a caridade, a benevolência para com todos, né, a indulgência com a imperfeição dos outros e o perdão das ofensas. E aí outros princípios que Jesus clareia nas nossas mentes, que nos facilita com certeza essa caminhada, tendo Jesus como modelo. Como Jesus faria se fosse nós em determinadas situações. Então isso é uma condição que nós podemos estabelecer dentro desse processo de reforma íntima, né? de viagem interior, como diz a Joana, de busca do ser espiritual que somos, para que possamos nos desprender das coisas deste mundo, não que elas não sejam importantes, são desde que elas estejam contribuindo para nosso avanço, para nosso despertar do espírito, para as coisas do céu. A felicidade é um estado de espírito daquele que está satisfeito com o que é e com o que tem. Então, se falarmos em transformação moral, não tem como não nos referirmos à felicidade. Aí nós vamos questionar, mas como ser feliz diante de um plano que ainda há tanta dor e tanto sofrimento? Mas nós sabemos que com o embasamento doutrinário, quer dizer, com o conhecimento, essa felicidade relativa nós vamos sentindo, com certeza. E à medida que nós vamos nos aprimorando, nós vamos estabelecendo essa relação muito saudável, de ser feliz com o que nós temos, porque não somos daqui, somente estamos aqui. Então as conquistas no horizonte, elas são importantes, mas não fazem parte da nossa essência, porque nós vamos entendendo que existem limitações para cada um de nós, de acordo com o nosso planejamento espiritual. Se quisermos, por exemplo, cantar e não tivermos a voz, é possível? Não. É possível cantar, mas não com uma beleza daquele que veio, né, com essa condição, com uma voz aprimorada. Porque é a questão de merecimento, é a questão de escolhas que nós fizemos. Então, nós não poderemos trabalhar transformação moral se nós não estivermos satisfeitos com o que nós somos, com o que nós temos, com as nossas limitações que nós temos que vencer. Elas são alavancas com os propósitos, objetivos e metas que nós vamos estabelecendo para nós. Isso é muito importante. Então, nós temos dois enfoques para trabalharmos a questão da transformação moral. No final, nós vamos trazer a bibliografia
da onde nós tiramos isso. Então, nós vamos ter dois enfoques, o teórico, né, que é o pensamento, e a prática, que é a ação. Então, toda a nossa proposta de mudança, ela passa por um processo evolutivo, de amadurecimento. Nós temos uma escolha de vencer tal vício, tal imperfeição. E aí nós vamos estabelecer essa meta, esse propósito. Então, começa pelo teórico. Nós sempre falamos que, pela literatura espírita, nós ouvimos sempre que é preciso plasmar, que é preciso criar mentalmente isso. Então, nós vamos primeiro estabelecer esse plano no pensamento, esse plano teórico. E depois nós vamos amadurecendo esta ideia, estabelecendo vendo este objetivo de como atingir, e vai para a prática, vai para a ação. Toda a nossa proposta, muitas vezes, pode ter recaídas, mas é nas tentativas que nós vamos vencer. Nós já vimos amigos nossos que eram fumantes dizerem que várias vezes tiveram que passar por esse processo de tentar deixar do vício, e daí de haver as recaídas e as novas tentativas. Mas que um fator foi muito importante, e alguns diziam que a partir do momento que tomaram conhecimento do Evangelho, viram que não combinava, não era coerente. Então, isso é o quê? É uma lucidez espiritual, que só acontece com o trabalho, com o tempo, e que nós temos que nos respeitar. Por isso nós começamos a nossa fala: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Se nós vamos ser tolerantes com o próximo, com as imperfeições deles, temos que ser tolerantes também com as nossas, e nos darmos essas oportunidades de vencermos a nós mesmos, de vencermos esses vícios, essas imperfeições. Tudo que não nos agrada é preciso vencer. Para isso nós vamos buscar forças e vamos encontrar, acima de tudo, nesse trabalho com o objetivo do autoconhecimento. Nós só podemos saber o que nós não gostamos a partir do princípio de buscar isso, desse autoconhecimento. Então, não existe transformação moral sem autoconhecimento, sem esse grande objetivo, porque nós costumamos mascarar muito isso. Nós nos enganamos. Então, é preciso buscar a verdade, conhecer a verdade, que ela nos liberta, e conhecer a própria verdade, começando buscando isso, o que está lá íntimo, esse eu profundo, como Leon Denis coloca no livro Os Problemas do Ser e da Dor, do destino e da dor. Lá ele coloca, nós temos duas esferas de expressão em nós. Uma, o eu superficial, e o outro, o eu profundo. Nós só vamos saber o que nos incomoda realmente se nós adentrarmos esse eu profundo, que está ligado ao Cristo, que está ligado a Deus e que está ligado às coisas do Espírito. Então, buscando esse autoconhecimento, o que vai acontecendo? Nós vamos tirando as nossas máscaras, buscando as nossas verdades, identificando a nós mesmos. Então, compreende-se melhor e também o semelhante, porque partimos do princípio de que aquela imperfeição que está no outro e que nos incomoda também está em nós, porque senão não estaria nos incomodando tanto. Então, esse compreender o outro nos ajuda a compreender a nós também, e avaliar suas reações, ações e reações. Por que agimos de tal forma? Será que nós não estamos jogando a sujeira para baixo do tapete? Se nós tivéssemos feito de tal forma, não teria sido melhor? Mas não abraçar a culpa, apenas refletir, apenas raciocinar, fazer essa autoanálise. Isso nos ajuda. Então, tocar profundamente os sentimentos.
esse amor, esse gostar, essas atitudes, essas expressões que nós estamos usando, realmente estão trazendo os sentimentos mais puros que nós temos? Estão expressando o que nós gostaríamos? Enxergar suas deficiências e imperfeições. Quando os outros, né, podem, porventura, apontar o dedo para nós, isso geralmente magoa. Mas se nós realmente tivermos um trabalho, um manejo de autoconhecimento, nós podemos usar essa demonstração como um enxergar, como um despertar para fazer aquele trabalho de correção do que nós também não gostamos. E isso aqui valoriza muito o nosso trabalho. Enquanto espírita, nós vamos entender que espírita não é perfeito, não. Ele está, como toda a irmã humanidade, no processo evolutivo. Então, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Então, esse é um exercício, né, diuturno, de todas as horas, e é uma proposta pedagógica nossa, e que nós temos que abraçar o código divino que Jesus nos trouxe para fazer isso. À medida que nós vamos buscando essa renovação, o mecanismo da transformação moral, quando nós colocamos como meta fazer isso, nós vamos entendendo que é o renovar das esperanças interiores, porque é gradativo, aquilo vai nos dando mais satisfação, mais alegria de viver, pensando que vencemos uma determinada situação, um passo de cada vez, um degrau de cada vez. Então é o esforço que o ser humano faz para melhorar-se moralmente. Nós estamos vivendo num contexto muito difícil, num mundo conturbado. E como que nós vamos trabalhar isso? Entendendo que para mudar esse contexto, para que esse mundo seja o que nós esperamos, o que nós queremos, vai depender desse esforço, que é mudando a cada um de nós, nós mudaremos o coletivo e teremos o mundo que nós esperamos. Dentro desse trabalho, desse processo de transformação moral, nós vamos ter metas que nós vamos alcançando. E isso vem só pelo trabalho. Então, o que vai acontecer com o nosso propósito? Fortalecimento da fé. Porque nós entendemos que a fé, ela se fortalece com obras. Transformação moral é obra, é empenho, é programação, é disciplina, é se propor a abraçar o trabalho na seara de Jesus, com esse empenho de que essa fé, ela se fortalecerá, compartilhando o que nós temos de melhor, porque nós temos, lembremos que nós somos obra divina, que nós somos a criação divina, nossa origem é divina, carregamos em nós uma centelha divina. Então, vamos fortalecer isso através das obras que vamos realizando, do trabalho. E fazer a transformação moral é trabalho, mas não é só no pensamento, é nesses três eixos, é no conhecimento, é no pensamento, né? Buscar recursos, buscar a verdade que nós acreditamos, incorporar essa verdade através da vivência, que é o fortalecimento moral, o aperfeiçoamento moral, e estender as mãos, que é colocar na prática. E isso é o fortalecimento da fé e também é a solidificação do amor. Porque é só na vivência dos ensinamentos do Evangelho de Jesus que nós solidificamos o amor, que nós entendemos que nós somos regidos por essa lei maior, a lei de amor. Lei de amor, lei de atração. E que tudo que não estiver de acordo é a de repulsão. Então, aquele
ser aquele companheiro de jornada que nós não temos muita simpatia, cabe um trabalho de aproximação, cabe um trabalho de solidificação do amor, no pensamento, no sentimento e na ação, buscando a aproximação com essa pessoa. A incessante busca do perdão. Então, que se nós formos pensar, mas eu não tenho nada para perdoar de ninguém. Mas Joana de Ângeles nos esclarece na obra Celeiro de Bênçãos, que se nós hoje não precisamos perdoar ninguém, é preciso o exercício do perdão. É preciso uma educação, um entendimento do perdão, porque lá na frente nós podemos precisar disso. Se porventura aparecer alguém que reencarna com o propósito de entrelaçar os laços conosco, de apertar os laços conosco, dos equívocos do passado, mas nós ainda não conhecemos. Então, lá na frente pode haver necessidade do perdão. E por mais simples que seja, às vezes uma ofensa, uma mágoa, uma palavra inadequada, nós podemos nos melindrar. Então, para que isso não aconteça, é preciso esse incessante exercício da busca do perdão. Também aí o cultivo dos sentimentos, está ali, é o segundo eixo nosso. Temos que trabalhar os nossos sentimentos. Então, os positivos estão em nós, no âmago do cristão que somos, a centelha divina. Então, vamos deixar emergir o que há de bom, para que esse sentimento bom possa ser compartilhado com aqueles que estão conosco no caminho. E se porventura encontrarmos algum sentimento que não nos agrada, é o momento de trabalharmos isso. E a finalização dessa meta, a grande meta nossa, que é no aperfeiçoamento do ser. Então, lapidar os sentimentos é tarefa árdua. Então, nós vamos entendendo, sentimos raiva, sentimos. Aí nós vamos estudar o ódio, a raiva, qualquer sentimento negativo. Até que ponto isso emergiu? Até que ponto isso vai ficar? Como que nós vamos trabalhar isso? Só pelo autoconhecimento, só com a ajuda dos recursos que a doutrina espírita nos traz, sem esquecer de que nós estamos imersos num campo fluídico e que cada um de nós tem o nosso campo fluídico e que no mundo espiritual nós não precisamos nos apresentar, dizer quem somos, porque pelo que somos vai ter a nossa aparência, vai ter cor, vai ter odor. E esses irmãos que nós ofendemos, magoamos no caminho, vão nos encontrar através desse fluido nosso. Então, quanto mais nós trabalharmos para lapidar esse sentimento, mais nós vamos mudando a nossa faixa vibratória. Isso é muito importante, que a gente possa sintonizar sempre em faixa vibratória superior, buscando os exemplos da espiritualidade amiga, através do conhecimento. Como diz Emmanuel, é preciso avançar no conhecimento superior, ainda mesmo que a marcha nos custe suor e lágrimas. Então, é difícil, mas nós não podemos esquecer que essa jornada terrena que nós estamos, existe um espírito amigo concedido por Deus, nosso Pai, o nosso protetor. Então, esse espírito está no nosso caminho. Se está árduo esse trabalho com os sentimentos, essa caminhada de transformação do ser novo que nós queremos ser, eliminando aquele homem velho que fazia muitas coisas que nos envergonham hoje, mas que fazia parte da nossa jornada, hoje nós vamos colhendo o que nós plantamos. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, o que resta-nos é buscar essa porta larga, que é de luz,
que é a porta do Evangelho de Jesus, que nos ilumina o nosso caminho. E aí nos deparamos com inúmeros sentimentos e vícios e situações que dificultam a nossa caminhada. Mas lembremos, até o momento de buscarmos, de pensarmos cada um que nos incomoda e de nos predispormos a trabalhar isso. De Mauro Paiva Fonseca, um texto do Reformador de novembro de 2000, ele diz assim: busca vencer os teus inimigos ocultos disfarçada e sorrateiramente no teu íntimo. Eles são as chagas da alma a que fechamos os olhos, acobertando-nos em um desculpismo vicioso que impede enxergarmos nossa realidade moral. Então, como nós falamos antes, é preciso o autoconhecimento, é preciso realmente buscar esses inimigos ocultos. Estão lá, intimamente, disfarçadamente em nós. Então, esse trabalho causa muita dor e muito sofrimento. Mas como nós temos o auxílio da abençoada doutrina espírita e principalmente os ensinamentos de Jesus, essa identificação não é difícil, não será difícil, porque nós vamos fazer isso gradativamente. Então, o que acontece em nós? Existe uma ausência, em querermos admitir que temos essa determinada imperfeição, esse determinado vício. Então, há uma dormência da autocrítica. E a doutrina espírita nos auxilia nesse despertar. Como, por exemplo, colocamos aqui a ignorância, o personalismo, a preguiça. Nós sabemos que só pensar que é preciso buscar o conhecimento, ele não vem sem o nosso esforço, sem nós adentrarmos a casa espírita, por exemplo, se nós queremos conhecer a ciência do espírito. Nós vamos adentrar a casa, vamos buscar os dias do estudo e vamos nos debruçar nesta ciência do espírito. É preciso conhecer a ciência para poder compartilhar com aqueles que estão no caminho conosco. Como é que pode um cego guiar outro cego? Como que podemos falar da doutrina espírita se nós não conhecemos os fundamentos da doutrina espírita? Então, isso só vem através do estudo. Isso nós vamos vencendo, às vezes, a preguiça. A preguiça não é só física, ela é mental também, porque estudar dá trabalho. No personalismo, vencer a nós mesmos, vencer o próprio interesse pessoal, que vai eliminando o orgulho que existe em nós. E vencer a ignorância, buscando sempre o aprender um pouco mais. Nós vamos vendo que os vícios vai estar sempre em luta e oposição às virtudes. Os vícios fazem parte dos mundos atrasados. Então, nós já entendemos, já reconhecemos isso e estamos trabalhando para buscar, para aperfeiçoar as nossas virtudes. Tudo de bom que há em nós. E isso, quando nós já colocamos como propósito isso, já é um indício de progresso. Nós já estamos dando obediência à voz da consciência e quando nós fazemos isso, nós entendemos que a lei divina está gravada onde? Na nossa consciência. Então, nós sempre sabemos o que é certo e o que é errado, porque nós temos esse juiz em nós, a nossa própria consciência. Então, com as nossas virtudes, nós vamos fazendo uma resistência ao mal e vamos trabalhando o sacrifício dos interesses pessoais pelo bem do próximo. Quem vai estar na frente? O próximo, porque já entendemos que ele é a ponte para Deus. Para que a gente faça isso de uma maneira segura, nós vamos buscar auxílio, repositórios seguros para a transformação do ser. Então, o Espiritismo, essa doutrina
que nos traz conhecimento, esclarecimento e consolo. É o Consolador prometido, que traz a mensagem do Cristo. Então, à luz do Espiritismo, com base nos ensinamentos de Jesus, nós vamos cumprindo o grande objetivo nosso, que é lá na frente, é o homem de bem. Então, o homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, a lei de amor, a lei de caridade. Então, é o conquistador das virtudes que conduzem à felicidade. Essa é a meta que nós podemos estabelecer para nós. Então, qual é a condição do homem de bem? Conscientizar-se dos seus vícios, paixões e inferioridades, substituindo-os pelas virtudes. Então, o primeiro passo é tomar essa consciência. E nós estamos aqui no mundo físico, não adianta orgulho, não adianta egoísmo, porque nós estamos reconhecendo que são vícios e que são a grande mazela da humanidade. Para que a gente se aperfeiçoe, nós precisamos vencer esses vícios, substituir pela humildade, substituir pela caridade. E aqui nós vamos fazendo um geral. Sempre Deus, nosso Pai, o Senhor da vida, através do conhecimento, nós vamos entendendo os ensinamentos, vamos entendendo a justiça divina, vamos entendendo a nossa fé, que ela é raciocinada a partir do momento que nós não nos entregamos ao acaso, mas nós entendemos que nós estamos aqui e que as nossas obras é que vão estabelecer essa evolução. É o nosso andar que vai nos garantir essa transformação moral. E esse andar, essas obras, ela vai fortalecer em nós a esperança, a caridade, porque nós vamos entendendo que fora da caridade não há salvação. O que é salvação, senão educação? E a reforma íntima vai se realizando em nós. Nós vamos encontrando o homem novo, o homem que tem merecimentos, o homem que vai se regenerando, e à medida que ele vai se regenerando, ele vai encontrando a cura física, mas acima de tudo, a cura espiritual e a felicidade. Enquanto nós estivermos aqui, nesse mundo, nós vamos encontrar a felicidade relativa. Para nós espíritas, não vai faltar oportunidade. No livro dos médiuns, ao espírita de verdade, jamais faltará ocasião de fazer o bem, corações aflitos a aliviar, consolações a distribuir, desespero a acalmar, reformas morais a operar. Eis sua missão, na qual encontrará também sua verdadeira satisfação. A satisfação em ser útil, a satisfação em servir. Então nós não podemos esperar transformação moral, esperar que sejamos perfeitos. A perfeição nós vamos conquistando no caminho. E a doutrina nos mostra situações inúmeras de trabalho. É na seara de Jesus, é compartilhando com a dor e com o sofrimento do próximo que nós amenizamos as nossas dores morais e as nossas dores físicas, mas principalmente a dor moral. Então, a evolução de cada ser dependerá do esforço na busca da renovação íntima, do verdadeiro sentido da vida, sua finalidade e consequências oriundas de seu comportamento como ser social. Então, esse é o nosso grande propósito. Estamos no mundo físico, reconhecemos que somos criados por Deus, espíritos imortais. Estamos aqui com uma proposta pedagógica de evolução, de nos melhorarmos. Recebemos como obra divina o Evangelho, pronto. Esse é o nosso guia, é o nosso código divino, é a luz que ilumina o nosso caminho. Não existe transformação moral
com dor, com sofrimento, se nós colocarmos na base dessa transformação o conhecimento e a transformação moral, o sentimento. São as duas bases desse edifício. Que Jesus, que a espiritualidade amiga, principalmente neste dia que nós fortalecemos o Dia Mundial da Fraternidade, nos fortaleça no propósito de aprendermos a servir com Jesus. E que possamos sair daqui com a certeza de que somos luzes, que nascemos para brilhar, que nascemos para servir, que nascemos para amar. E que isso, essa certeza, facilitará a nossa obra pessoal, particular, da individualidade que somos, rumo à perfeição. Sereis perfeitos, Jesus disse para nós. E nós temos convicção disso, que um dia seremos Jesuses. Muita paz para todos. Obrigada, Eliana, por esse material farto de reflexão.